Boa noite, irmãos ubandistas. Meu nome é Eliseu. Eu sou dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca. Aqui é uma terreira aqui da cidade do Rio Grande, no bairro Coabidores. E eu resolvi retornar ao assunto do último áudio, que falava sobre os atributos da divindade e como nós vemos esses atributos durante as 24 horas do dia, e como nós vemos esses atributos da divindade nos 7 dias da semana. No final do último áudio, eu falei que 99% ou mais das pessoas não acreditam ou não conseguem conceber esses atributos para a divindade, para Deus. E eu não falei isso querendo diminuir ninguém. Simplesmente eu estou fazendo uma análise, e uma análise que é real, porque durante as 24 horas do dia vai ter momentos que a gente vai fraquejar, que a gente vai ficar aborrecido, que a gente vai ficar revoltado, e aí vai acontecer que a gente vai esquecer dos atributos, principalmente, né, no atributo que diz que Deus é absolutamente justo e bom. Aí eu falei também que quando a gente liga uma televisão, quando a gente lê um jornal, ouve uma rádio, liga, né, acessa a internet, a gente só vê coisas ruins. Às vezes mesmo pelo próprio WhatsApp, tem pessoas que gostam de mandar imagens e vídeos de coisas ruins acontecendo, e algumas coisas são até próximas de nós, da nossa cidade, e aí vem aquele momento de revolta, vem aquele momento de indignação. Isso tudo é normal, mas como eu falei, a gente tem que se esforçar para evitar esse tipo de coisa. E cada vez mais termos na nossa mente que Deus é principalmente absolutamente justo e bom, e que nada, mas nada mesmo acontece que não seja da vontade desse nosso amado Deus. E tantas outras coisas que eu poderia falar, dar vários exemplos, mas isso ia tornar só o áudio maior. Então eu, a partir dessa leitura do Livro dos Espíritos, do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, eu vou fazer uma relação, vou fazer uma mudança de obra, mas todos nós que conhecemos o Pentateuco, as obras kardecistas, as principais obras kardecistas, todos nós que lemos, né, sabemos que todas elas se interrelacionam. Então, certamente vai ter explicações, vai ter conceitos que nós leremos num livro, numa obra, e que vai aparecer na outra obra. Vai servir como exemplo, como definição, ou só para corroborar com o que foi lido na primeira obra. Então, assim, para corroborar principalmente com essa questão desse atributo, que muita gente só acredita nesse atributo quando lê, mas na vida, né, como eu falei, no cotidiano ali a gente vai esquecendo e vai se revoltando com coisas que são do nosso entorno, que não estão ligadas nem com a gente, nem com os nossos parentes, nem com os nossos amigos, mas vai se revoltando, né? Vai cometendo esse erro, vai desacreditando na bondade e na justiça divina, e também vai desacreditando na bondade e na justiça divina com relação a coisas, a contrariedades que acontecem na nossa própria vida. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5,
O capítulo 5 tem como título Bem-aventurados os aflitos. E como subtítulo tem o subtítulo principal, né, que vai colaborar com a explicação da divindade ser absolutamente justa e boa, o subtítulo Causas atuais das aflições. Eu vou dar uma lida aqui, tá? Então, só para o pessoal que por acaso vai querer acompanhar, que já tem as obras, ou que vai adquirir as obras, de repente vai querer escutar de novo esse áudio. Então, eu vou ler uma partezinha aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tá? No capítulo Bem-aventurados os aflitos, e mais precisamente no subtítulo Causas atuais das aflições. Eu vou fazer uma leitura bem devagar e depois eu vou fazer um comentário. Aí diz assim, ó: Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nessa vida. Ou seja, causa na vida presente e causa em outras vidas. Aí já está uma ideia bem implícita de encarnação e de reencarnação, né? De encarnação principalmente. Eu não cheguei a falar no livro, a gente não chegou ainda na questão de encarnações, né, de vida após a morte, que eu deveria abordar aqui no Livro dos Espíritos, mas já vou fazer esse adiantamento, que uma das crenças principais do espírita, né, de nós espíritas, é acreditarmos que o espírito é eterno e o corpo ele é perene. Ou seja, no ato de desencarnação, de falecimento, o corpo ele morre, ele perde a sua função vital, tá? Mas o espírito continua existindo. O corpo se termina, o corpo como dizem as escrituras sagradas, o que foi feito do pó volta ao pó, né? Então, o corpo se termina, o corpo é enterrado, ele se desmancha e ele se transforma em material orgânico, ele vira pó, né? Resumidamente isso. Mas o nosso espírito é eterno. Então, essa é uma das principais observações, né? Uma das principais normas do Espiritismo é a imortalidade da alma. Como eu já falei isso no início do segundo vídeo, do vídeo anterior, que era uma das observações que a gente ia ver aqui no Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em causas das aflições na vida presente, a gente se remete a várias coisas. Nesse momento, aí a gente retorna lá naquela definição de um Deus absolutamente bom e justo. Então, não tem dúvida. Aquela atribuição fala sobre um Deus absolutamente bom e justo, e aqui no Livro dos Espíritos fala que o ser humano ele não sofre e nunca vai sofrer, e nunca sofreu sem uma razão. Ou seja, existe uma causa para o sofrimento do ser humano, para o nosso sofrimento, para os nossos aborrecimentos, vou dizer assim, né? O aborrecimento até fica um pouco fraco, assim, vou dizer, porque aborrecimento pode se interpretar como uma coisa muito, muito simples, né? Um mal muito simples. Vamos dizer mesmo aflições, tá? Porque tem
Tem males que a gente passa, que as pessoas passam, que são bem intensos, são bem complexos. Então, retornando aqui à leitura, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no subtítulo Causas Atuais das Aflições, diz assim, ó, ao buscar as origens dos males, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem, tá? Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas de seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Olha só. Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Olha, a importância, como eu falo aqui sempre aqui na terreira, né, de tu observar bem aquilo que tu está desejando. Muitas vezes a gente tem uns desejos meio irracionais e às vezes a gente demora para perceber, e tem gente que luta, que exige que a providência divina, que os guias e protetores, que os pais e mães orixás realizem, né? Não vou nem dizer todos, porque seria uma criancice, mas a maior parte dos seus desejos, principalmente aquelas pessoas que entram para as religiões espíritas e espiritualistas, Umbanda, Kardecismo, Nação, acham que o ato de seguir uma religião é para terem os seus desejos realizados. Não é bem assim, mas essa história fica para um próximo vídeo. Aí eu continuo aqui, ó. Quantas uniões infelizes, fruto do desinteresse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada. Quantos desentendimentos e desventuras, disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres. Bem interessante, né? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excesso de toda ordem. Olha aí. Então, a gente sabe, né, que a imprudência e os excessos são responsáveis por muitas doenças que a gente vê por aí. Eu mesmo, como eu falei aí num dos vídeos, eu estou passando por um processo estou ficando doente, né? Perdão, eu estou adoentado e uma das causas da minha doença, vou dizer assim, a principal é o excesso, né? São os excessos alimentares. Aí continua aqui, ó. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles pequeninos. Ó, vou ler de novo. Perdão aqui que eu tô vacilando aqui, ó. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências. Olha só, entra aqui nessa questão a importância da educação que o pai e a mãe têm que dar para os filhos, né? Tem muita gente, tem muito pai e mãe achando aí que é a escola que educa. A escola tem o dever de dar o conhecimento, ensina até muita coisa a respeito de moral, mas a obrigação principal é do pai e da mãe. Isso aí já fica aqui marcado. Vou continuar. Por indiferença e comodismo. Ó. Indiferença e comodismo. Deixam desenvolver neles, nos filhos, os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles, no caso dos filhos. Olha só que legal esse texto, né? Que legal esse parágrafo aqui. Então, como eu falei, tudo que a gente lê aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênesis, são coisas muito boas para a nossa reflexão,
coisas que com certeza vão ser usadas para a nossa vida. E mesmo que a gente não entenda tudo, ou não aceite tudo que tem aqui, eu posso dizer assim, que tem muita coisa mesmo, muitas dicas, tá? Aqui no Evangelho e na obra, o Pentateuco todo, que são muito importantes. Aí assim, isso aqui são as causas das aflições na vida presente, ou seja, nós passamos dificuldade, passamos por aflições, por dificuldades grandes ou pequenas, intensas ou não, e muitas dessas dificuldades são causadas por nós mesmos, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, nossos comportamentos nessa vida atual. Mas também aquelas dificuldades que não podem ser explicadas nessa vida, né, nessa vida atual que nós estamos, elas são explicadas sim por erros que nós tivemos nas vidas anteriores, tá? Então, isso é certamente uma prova do amor, tá, de Deus, da bondade e da justiça de Deus. Eu vou ler agora um outro subtítulo desse mesmo capítulo, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que diz assim: causas anteriores das aflições. Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos e parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é o exemplo a perca de seres queridos e dos que sustentam a família. Olha só, tá ficando interessante, né? Normalmente ninguém consegue aceitar, né? Tanto faz se for espírita ou não for espírita, a desencarnação de um ente querido. Mas não esqueça, por pior que seja a nossa provação, a gente nunca pode esquecer que Deus é absolutamente justo e bom. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pode impedir. Olha só, às vezes tem pessoas que são super cuidadosas e sofrem um acidente, aí já começa a se revoltar, mas aí não leva em consideração que eles estão sofrendo uma expiação, estão sofrendo uma justiça divina ali de alguma coisa que aconteceu, que essas pessoas fizeram numa outra encarnação. Aí continua aqui, os reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência, as calamidades naturais e as enfermidades de nascença. Olha só, gente, olha que beleza isso aqui, Então aqui os espíritos estão explicando a respeito de coisas que afligem muitas pessoas, né? As calamidades naturais e as enfermidades de nascença. Isso aí é uma coisa muito séria. Sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida. Olha só, aí a pessoa fica assim, revoltada. Pô, nasci com tal problema, e nem posso trabalhar, mas tu não sabe o que foi que tu fez, o que foi que tu aprontou na outra encarnação, qual foi o mal que tu fizeste para o teu irmão ou para os teus irmãos numa outra encarnação. Então tu precisa sentir aquela dificuldade para não fazer mais aquele mal. E aí continua aqui, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Aí 2 pontos: as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Ou seja, doenças físicas, né, de alta intensidade e doenças psíquicas e neurológicas de alta intensidade, que realmente são complicadas, né? Causam revolta na própria pessoa e nas pessoas que estão ali na volta.
porque faz parte, né? Mas no fim das contas a gente sabe que Deus é justo e tanto a pessoa que é acometida daquela doença, quanto as pessoas que estão ali na volta, no entorno, né? O filho que é doente, o pai que é doente, a mãe, etc., né? Eles sofrem, mas as pessoas que acompanham esses irmãos também sofrem e não sofrem sem razão. Se sofrem é porque tem uma razão. Aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nesta vida, tá? Para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação e que não puderam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmos e que os expõem à caridade pública. Olha só que interessante. Por que então seres tão desaventurados e infelizes, enquanto ao seu lado... Vou ler de novo aqui que eu me perdi. Por que então seres tão desventurados e infelizes, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, olha só, outros tão favorecidos sob todos os aspectos, né? Isso a gente vê, né? Na mesma família, a gente vê no mesmo bairro, pessoas que nasceram com problemas e outros que nasceram, digamos, com mais sorte. Mas a questão não é sorte, gente. A gente tem que levar em consideração principalmente isso. Não é sorte, isso são colheitas. Colheitas que são necessárias para o nosso adiantamento espiritual. É difícil, eu sei que é difícil. Eu não estou aqui falando, dizendo que eu acho isso normal. Não, eu não acho isso normal. Eu não acho que isso seja normal. Mas eu acredito pela minha fé como religioso, como estudioso da obra kardecista, como umbandista e principalmente como umbandista, tá? Que Deus é muito justo e não há erro. Em tudo que ele faz, todas as ações dele são perfeitas. Tudo que ele escolhe para nós, que ele nos dá, melhor dizendo, é tudo muito justo. A gente tem que fazer com que cada vez possamos merecer coisas melhores e que possamos aprender diante de uma dificuldade da melhor forma possível, porque numa dificuldade sempre tem uma lição, né? Eu já falei também sobre isso. E se a dificuldade persiste é porque a lição não foi ensinada, não aprendemos a lição. O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram da vida o sofrimento? Estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Olha só, e que parecem ser, estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Quer dizer que muitas religiões aí já não têm todo esse embasamento que o Espiritismo nos dá, né, para compreender por que sofremos, né? Não é que o Espiritismo, não é que a doutrina espírita ache bom que o ser humano sofra, não é isso aí, pelo contrário. Mas ela nos dá um conhecimento, nos dá uma luz para que a gente possa compreender por que a gente sofre, por que as pessoas sofrem. E nos dão também a solução para esse sofrimento, tá? Deus, da justiça e da providência de Deus, na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo e de ter sua sorte irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram estas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na terra e merecer no futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem
o bem e nem o mal. Ou seja, a gente pega como exemplo uma pessoa, né? Duas pessoas, vou fazer uma comparação, né? Um exemplo e através de uma comparação. Tu pega uma pessoa que nasceu num berço de riqueza, de fartura, né? Uma pessoa, um ser humano, um irmão que teve sorte de ter uma boa escola, uma família estruturada, boa educação e vou dizer assim, amor, né? O amor naquela criação, o amor por conta dos pais e do pai e da mãe. E aí tu pega um outro irmão que pode ter nascido no mesmo dia, que nasce num berço de pobreza, de miséria, uma família desestruturada, que sofre na vida, sofre como um cão, né? Podemos dizer assim. E aí, qual é a religião que explica isso? Bom, algumas religiões não falam sobre reencarnação, sobre encarnação, sobre vida após a morte. Aí vão dizer o quê? Que Deus fez aquelas almas naquele momento, nasceram naquele momento, não existia vida anteriormente, então esses irmãos, né, Deus por uma razão qualquer, né, aí tu já começa já a achar que Deus não é inteligente, né, que a gente sabe que é bem o contrário. Ele é todo poderoso, é único, é imaterial, é imutável e eterno, né? Por ser imutável, ele é perfeito, né? Ou seja, tudo que muda só muda porque precisa mudar para melhor. Deus não precisa mudar, ele é imutável, ele não tem mais o que melhorar, tá? Ele é perfeito. Então, simplesmente nesse exemplo que eu dei, aí a gente vai pensar num Deus o quê? Num Deus duvidoso, um Deus que não é justo e nem é bom, porque fez, né? Criou duas almas e fez com que essas duas almas encarnassem do nada, sabe? Vamos imaginar que não houvesse encarnações anteriores, tá? Do nada. E botou uma passando por uma dificuldade e outra passando por uma vida boa. Uma nasceu numa família bem-aventurada e outra mal-aventurada. E aí, qual é a explicação? Qual seria a explicação que as outras religiões dão para isso? Veja bem. Então, tem que pensar em tudo isso aí. Bom, eu mais uma vez, tá? Eu recomendo a leitura das obras kardecistas, do Pentateuco. Comecem lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Deem uma passada para quem é médium, para quem está se desenvolvendo na terreira de Umbanda, né? Eu acredito que todo dirigente espiritual não vai dizer que não, né? É muito difícil, pode ser que tenha um ou outro que não aceite que o filho de corrente, que o irmão da corrente não leia, mas aí fica por conta de vocês aí. Eu estou dando meu depoimento aqui e eu acho importante ler, tá? Então, todo mundo, independente de ser médium, de ser médium umbandista, de ser espírita ou não, eu acho muito legal a leitura do Evangelho. Quem é médium, quem está se desenvolvendo, quem já, né, quem está iniciando a mediunidade, eu acredito ser muito importante ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tem coisas muito boas aqui. Também ler o Livro dos Espíritos. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, ou qualquer uma dessas obras do Pentateuco que não entende, tudo bem, não tem problema nenhum. Bota lá, bota aqui embaixo, faz nos comentários, eu não entendi tal coisa, eu vou tentar ajudar vocês. Pergunta para uma pessoa que já é espírita, mas não fica parado ali. Só porque tu não entendeu, não vai deixar de ler o livro, porque tem muitas coisas boas de fácil entendimento em todas as obras do espíritas. Então continuem lendo. Quem é médium, principalmente, livro dos médiuns. Não tem arrependimento. Tudo que se lê ali no livro dos médiuns é obra, é ótimo, tá? É uma obra maravilhosa. Para quem é médium, para quem é médium iniciante, para quem é médium antigo, tanto faz. É uma leitura obrigatória. Eu sei que existem livros, né, de autores umbandistas que também dão dicas boas sobre mediunidade, mas se a gente for pegar lá não é no índice, é lá no final do livro, tu vai ver que esses autores, eles se fizeram valer das obras kardecistas na bibliografia,
Se tu pegar esses autores modernos de Umbanda, que falam sobre mediunidade, que dão dicas de mediunidade, ou eles já passaram pelo kardecismo. Aí tu pensa aqui, ó, Alexandre Comino, né? É uma pessoa maravilhosa, um autor maravilhoso, que ele já foi kardecista. Então, tu pega Alexandre Comino, né? Várias obras dele, os vídeos deles no YouTube, falando sobre mediunidade, são maravilhosos, mas também a gente não deve desconsiderar que ele foi kardecista, e é uma coisa que ele fala, e ele está sempre repetindo. A minha passagem, ele fala lá em vários vídeos dele no YouTube, a minha passagem pelo kardecismo foi importante para o meu desenvolvimento na Umbanda. Norberto Peixoto, outro autor maravilhoso, tá? Segue uma linha diferente do Alexandre Comino, mas também passou pelo kardecismo e fala a mesma coisa, a importância do kardecismo na vida dele. Tem obras maravilhosas que ajudam o desenvolvimento mediúnico. E assim vai, pessoal. E assim vai, tá? Eu vou terminar esse áudio por aqui. Agradeço a todos que ouviram, né? Espero que vocês curtam o meu canal. Tem poucos vídeos ainda, vou fazer mais. E que Deus nos abençoe sempre com muita paz, sabedoria e saúde.